Em vez de trazer aqui coisas da minha empresa, eu resolvi trazer uma novidade no mercado que, fatalmente, em algum momento, os senhores vão se deparar na atividade de vocês, que é a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança, que foi lançada agora, em agosto, tem 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, não é? E ela vem da necessidade da Política Nacional de Cibersegurança, que foi criada em 2020. Para perto de 2020, a Cyber teve a sua atualização agora, quer dizer, já 5 anos depois, com um certo atraso, tá? E ela vem muito diferente do que ela foi desenhada em 2020. Não sei se os senhores sabem, 2020 não tinha inteligência artificial, né? Então, olha como é que as coisas mudam com uma velocidade absurda, tá? E aí, pensando nessa questão da velocidade com que as coisas mudam, os paradigmas da estratégia foram redesenhados, não é? O que é a estratégia? A estratégia é para onde a gente quer ir, não é? Então, basicamente, o que mudou? Principalmente o foco no cidadão. A estratégia anterior tinha muito foco na tecnologia. E é uma coisa engraçada como nós da área de tecnologia costumamos focar na tecnologia e não focar no nosso cliente. Não é? Eu dou sempre um exemplo que eu já dei, inclusive, em algumas reuniões, quando se pensou, por exemplo, no Pix, que é uma excelente solução, que é extremamente segura, pensou-se na segurança do Pix, mas não se pensou na segurança do cidadão que está usando o Pix. Não é? Então, o que aconteceu? Uma série de golpes que aconteciam no mundo real foram migrados para o Pix, e só recentemente mecanismos de recuperação, mecanismos de prevenção foram instaurados na ferramenta. Não é? Então, a Cyber, ela traz essa mensagem. Olha, a segurança ela tem que ser para as pessoas, e não somente para os sistemas. Não é? E ela traz um foco também maior, por incrível que pareça, apesar de ser uma estratégia de governo, ela traz um foco maior também nas empresas. Por quê? Porque as empresas fazem parte também das soluções que o governo utiliza, certo? Por que isso mudou? Né? Principalmente pela concepção de que tudo está interligado. Eu não consigo hoje fazer uma segurança do tribunal, somente do tribunal. Né? Onde é que estão os fornecedores do tribunal? Quem fornece para o tribunal? Quem fornece para o tribunal? Então essa questão da interligação foi um dos pontos importantes. Tá? Outro ponto importante é que antes a gente tinha uma definição muito clara do que era infraestrutura crítica e como é que faria a segurança da infraestrutura crítica. Hoje, a gente tem que pensar que, por exemplo, uma Itaipu é uma infraestrutura crítica, mas, por exemplo, um hospital não é uma infraestrutura crítica, mas ela é uma infraestrutura essencial. Então, a gente trouxe também o conceito da segurança especializada também para a parte de infraestrutura essencial. Né? Foi pensado também na perenidade da mesma. A ideia é que essa Cyber, ela dure muito mais do que o tempo que ela foi estabelecida, que geralmente era de 4 anos, que foi a de 2020 e poucos, deveria ter sido feita em 2024, era ciclos de 4 anos. A ideia era gerar, então, diretrizes que seriam mais genéricas, para que a gente possa fazer as adaptações com o tempo de novas tecnologias, como inteligência artificial, como blockchain, como dinheiro eletrônico, que não estavam nem sequer previstas em 2020. Por isso que o foco deixou de ser a tecnologia. Né? Traz também, como eu comentei, né, as novas tecnologias como desafio, né, considerando que elas existirão, certo? Estabelece apenas 4 eixos de ação e estabelece a necessidade de se gerar um plano de ação. Então, a partir dessa estratégia, a gente vai gerar um plano de ação e esse plano de ação ele vai ter indicadores, certo? Por quê? Afinal de contas, se a gente não mede, a gente não existe. Então, não existe plano estratégico que funcione sem um certo grau de medição. Né? Então, se a gente for pensar nos principais destaques, eu vou ter que ler porque é muita coisa, viu, gente? Não dá para decorar tudo, mas é governança centralizada, porque hoje a gente percebe que existe muita coisa boa sendo desenvolvida dentro do governo, mas em silos independentes. Então, a gente precisa que esses pontos, que esses grupos conversem entre si e trabalhem em algum nível de integração. Né? Fortaleça a soberania e a independência do Brasil, com a redução e a dependência de tecnologias estrangeiras, a inclusão e a diversidade da proteção e conscientização, não é? Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, melhore a estrutura e a maturidade cibernética. Nós temos muitas áreas de governo que ainda estão discutindo o básico do básico, o simples do simples, e os atacantes já estão lá na frente, né? Então a gente precisa correr atrás disso. A proteção dos serviços essenciais e infraestruturas críticas, incluindo padrões mínimos de segurança de cibersegurança. Note, quando a gente fala em infraestrutura crítica, a maioria dos especialistas está focado na questão física, né, do acesso, do posicionamento e etc. E a área de cyber
ela ficou um pouco desguarnecida nesse sentido. Fomenta a inovação de pequenas empresas, a cooperação internacional, que hoje é praticamente impossível se fazer segurança sem a cooperação internacional, tá? Educação e conscientização, e comunicação e resposta a incidentes integrado. Então, se eu for falar nos principais destaques dessa cyber, seriam esses. Né? Os objetivos são os objetivos básicos de um plano estratégico, que seria garantir a confidencialidade, integridade, autenticidade, disponibilidade. Acho que todo mundo que estudou LGPD aqui já escutou, é cansado de escutar essas 4 palavras. Né? Sem isso não se tem segurança. Soberania nacional, novamente. Né? Adoção de medidas de proteção cibernética e gestão de risco. Desenvolver educação, incrementar a atuação coordenada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Mas também no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A gente não pode ter iniciativas completamente isoladas do Poder Judiciário, completamente isoladas do Poder Executivo e completamente isoladas do Poder Legislativo. Tem que haver uma integração. Autonomia na produção tecnológica, sem desenvolvimento tecnológico não se tem segurança nacional, desenvolvimento nacional de produtos, intensificar e combater os crimes cibernéticos, que tem sido o maior problema hoje. Praticamente 100% dos crimes de estelionato e de bullying e etc., todos os crimes que a gente conhecia fisicamente, praticamente todos eles migraram para a área tecnológica da internet. Não é? Colaboração e fomentar atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala dos eixos, a gente estabeleceu 4 tipos de eixo. Né? O comitê estabeleceu 4 tipos de eixo, que é a proteção e conscientização do cidadão, segurança e resiliência dos serviços essenciais e infraestruturas críticas. Lembrando que não existe mais infraestrutura crítica que esteja completamente isolada do mundo. Né? Cooperação e integração entre órgãos e entidades públicas e privadas e soberania nacional e governança. Tá? Falando um pouquinho de conscientização e proteção. Se vocês observarem, a E-Cyber ela tira a responsabilidade da cibersegurança de órgãos específicos como polícia, como exército, como tribunais, e transfere essa responsabilidade para todos nós. Por quê? Porque nós que cuidamos da área de segurança mal estamos dando conta de fazer aquilo que nos foi colocado para fazer. Né? Então a gente precisa trazer novos atores para dentro desse processo de cibersegurança que também são afetados. Então a gente precisa trazer essa discussão para dentro da sala de aula. A gente precisa treinar o professor. A gente precisa colocar isso dentro da grade escolar das crianças, porque, afinal de contas, isso faz parte do nosso mundo agora. Né? Ninguém faz mais nada se não tiver com o celularzinho plugado no bolso. Parece que mais nada funciona. Né? Então, a questão da atuação segura no ciberespaço, apoio a vítimas, que é um problema que a gente tem, que as pessoas são roubadas e não tem a quem recorrer. Né? Identificação e autenticação, que é um dos principais fatores, capacitação de professores e gestores para poder ampliar esses processos. Né? A cibersegurança dentro da educação, a participação de fóruns e eventos como esse, por exemplo, para discutir esse tipo de assunto e levar essa discussão para dentro dos órgãos que os senhores estão presentes. Né? Orientação para pequenas e médias empresas, que são as maiores vítimas hoje do mercado. Hoje um bandido, ele mira uma pequena e média empresa para poder atacar uma grande empresa. Não é? Planos de conformidade, planos de contingência, enfim, uma série de ações que tem a ver com a conscientização do cidadão e da sociedade. E principalmente focando nas pessoas que são vulneráveis, que são as crianças, os nossos idosos, né, e as pessoas neurodivergentes. Por quê? Porque se a gente conseguir atingir esse público, nós conseguimos atingir todo mundo. Né? Esse público não é um público pequeno. Se vocês fizerem uma conta rápida aí, deve estar entre 20% e 30% da população. Né? Então, se a gente consegue atingir as crianças de modo positivo, a gente vai conseguir, e os adolescentes e os idosos, a gente vai conseguir atingir grande parte da população e, de tabela, o resto da população. No eixo 2, tá, a gente fala especificamente de infraestruturas críticas e a novidade são as infraestruturas essenciais. Não é? Então, a gente traz um novo conceito para dentro da E-Cyber, trazendo novas infraestruturas que, antigamente, não eram enxergadas como importantes para a nossa sociedade. Certo? Então, criando aí gestão de risco a partir de reguladores, né? um controle, uma regulação mais severa, né? Maior integração entre essas entidades, certo? Então, são várias ações que a gente gera nesse capítulo para que essas infraestruturas tenham mais robustez para tratar com a questão de cibersegurança. Tá? Um aspecto interessante é que a gente traz a infraestrutura crítica para dentro de uma política também geral. Aqui no Brasil, durante muito tempo, se tratou de infraestruturas críticas como algo compartimentalizado do resto da sociedade.
Mas pela característica da cibersegurança, isso é impossível de se fazer. Tá? 3, a cooperação e integração das entidades públicas e privadas. Isso aqui é meio que o óbvio ululante, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazer. A gente tem várias, inclusive dentro das próprias entidades que os senhores atuam, de iniciativas fantásticas na área de cibersegurança, mas a gente tem muito pouca troca de informação, muito pouca colaboração entre os órgãos públicos. E a gente discutiu isso muito dentro do comitê, e a conclusão é simples. Se nós não tivermos uma orquestração desse processo, o Estado brasileiro como instituição, ele vai ficar sempre ameaçado, seja internamente, seja por intervenções externas, como a gente está observando recentemente no noticiário. Né? Então a gente precisa mudar essa situação, tá? A gente precisa ter um sistema de notificação nacional de cibersegurança e ciberincidentes integrado, temos que ter a cooperação, temos que trabalhar com os nossos vizinhos e acordos bilaterais. Lembra que eu falei que muitos crimes cibernéticos eles são transnacionais, então não adianta a gente se encapsular dentro de uma bolha. Né? E aí o Brasil precisa participar internacionalmente com mais força em eventos na área de cyber. E a terceira, que parecia também ser óbvio, né, tem a ver com soberania nacional e governança. Né? Apesar de nós termos a palavra soberania nacional na nossa Constituição, parece que na nossa área de tecnologia, toda hora que a gente fala soberania nacional, rola um comichão, né, na maioria, principalmente nos fornecedores, né, de produtos que vendem coisa de fora. Né? Porque a última coisa que eles querem é uma barreira, é alguma coisa para atrapalhar eles a venderem. Mas aqui o objetivo da soberania nacional é estabelecer modelos de maturidade, modelos de compra, exigências que devem ser cumpridas por aqueles que estão querendo fornecer produtos para nós. Obviamente, também, linhas de crédito de pesquisa para desenvolvimento tecnológico, para maior autonomia do Estado e das empresas também em relação à tecnologia. A gente não pode pensar hoje em segurança trabalhando 100% com tudo aquilo que vem de fora, certo? Então, esse item de soberania e governança, ele passa a ser um item específico de ações que devem ser geradas para que a gente tenha essa soberania e essa governança a nível global. Para completar, que eu sei, né, o que nós estamos fazendo atualmente, tá, dentro do comitê. A gente está trabalhando num plano de ação que vai associar as ações a esses 4 eixos, né? Então, vários órgãos já estão apresentando os seus planos de ação. Então, em breve, nós teremos um V0 aí de estatística, um V0, onde nós estamos em relação a essas ações associadas à estratégia. Né? Temos grupos de discussão para os sistemas de resposta a incidente que vão ter que ser criados e vão ter que funcionar entre si para apoiar as empresas, apoiar o governo nesse processo. Né? Temos um grupo de trabalho também focado na parte de educação, das várias iniciativas, e inclusive nós nos surpreendemos muito da quantidade de iniciativas educacionais que nós temos hoje dentro das empresas e dentro dos próprios órgãos, não é? Na área de cibersegurança. Nós soltamos também já, né, a estratégia e soltamos uma coisa muito interessante. Logo, foi um dos primeiros produtos que o CNCiber soltou, que foi o padrão de posicionamento brasileiro sobre o tema cibersegurança. Né? Esse ano foi a primeira vez que nós estabelecemos, nós não, né, o Ministério das Relações Exteriores estabeleceu padrões de resposta e de posicionamento do Brasil sobre as questões de cibersegurança. Isso significa que antes, quando alguém falava em nome do Brasil, não existia uma regra. Né? Era meio que o bom senso daquela pessoa que estaria falando. E hoje, a partir de agora, o Ministério das Relações Exteriores tem aí um indicativo de como que as coisas devem ser ditas e encaminhadas. Né? Bem, fica aqui os meus contatos. Quem quiser baixar o documento é pequeno, não é grande, é de facílima leitura. Convido vocês a se conectarem no meu Instagram, no meu LinkedIn. Como eu disse para vocês, a tecnologia de cibersegurança é minha cachaça. Adoro conversar sobre isso. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato e agradeço a presença de todos. Um abraço.